Saudações, na bendita paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos. Desejo-vos um dia lindo, maravilhoso. Temos esta intensa temperatura, uma temperatura muito agradável, uma temperatura amena. Eu louvo a Deus pela vida que Ele tem nos dado. Agradecer mesmo com todo o meu coração que Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo Deus é bom. Temos aí uma batata quente que nós vamos poder falar o dia de hoje. Amém? Se você desejar, siga-nos no nosso canal e Deus vai poder abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vai comigo, irmão, na Bíblia, capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios. Capítulo 4, versículo 4 de 2 Coríntios, nós vamos ler. Podemos, graças a Deus, aleluia. Podemos ler. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Este é um assunto tão verídico que tem acontecido hoje, principalmente os dias que nós vivemos. São dias maus. Muitos pastores pregam que Jesus está à porta, está vindo. Com certeza é isso. É bom? Mas nós vamos voltar a atenção nos momentos que nós estamos entendendo. Há muitos falsos profetas, percebia disso, que vão poder enganar, manipular a sua própria vida. Vão trazendo ameaças dentro da sua casa. Muitos apóstolos também têm pregado não corretamente. Muitas religiões são falsas que têm surgido o dia de hoje. É só perceber na província onde eu estou vivendo, tem uma área, só que lá está se concorrer milagres, que se o pastor sem milagre, esse ainda não tem unção, não está ungido, o Espírito Santo não está nele. O pastor que não opera milagre, não ora alguém cair, este não é o pastor, não tem a total chamada no seu ministeriado. Amém? Então são problemas que estão acontecendo nos dias de hoje. Alguns enganam as pessoas, vêm na minha igreja, eu vou te dar nova casa, vou te dar carro zero. Olha, são problemas que estão acontecendo no nosso meio. Falsas religiões, falsas doutrinas, falsa explicação, falsa interpretação da Bíblia. Nós precisamos pregar a Bíblia na luz de Deus. Veja só esse capítulo aqui, quando o Deus deste século fez secar a mente das pessoas e vive na escuridão. Não deixa que as pessoas vejam a luz de Deus. Isso tem um problema. Eu estava olhando sobre uma pregação, uma mensagem, dada a um dos apóstolos. Ele referiu um pouco de sucubos e incubos. Veja que há uma estratégia que as pessoas elaboram para poder ganhar almas, enganando as pessoas ao ponto de ganhar almas. Esses sucubos, incubos, fazendo algumas pesquisas, nós não vamos encontrar aqui na África, em Moçambique, esses sucubos e incubos. Não vamos encontrar. Mas isto é uma tentativa de poder arrastar as pessoas, a pessoa se agradar a si próprio. Mas enquanto nós devemos agradar a Deus naquilo que proferimos, naquilo que tiramos na nossa boca, deve ser grato a Deus. Veja só que isso vai inicia uma tentativa de dar um descomando na vida de certas comunidades, as pessoas se arrastarem, tendo medo disto aqui, maridos e mulheres de noite. Há certas pessoas que sim, realmente
tem sofrido este problema de espiritismo. Há mulheres hoje que dormem com maridos nas noites. Há homens hoje que dormem com mulheres nas noites. Existem mulheres numa casa, ainda mais, que leva 30 anos uma menina sem ser casada naquela casa. Por quê? Porque já tem marido de noite. Mas nós vamos referir bem, irmãos. Vamos olhar bem. Será que são sucubos e são incubos? Aí está o contexto, está a solução, está a questão. Primeiro, nós vamos tratar as questões doutrinárias da Bíblia. Vamos olhar, vamos analisar os contextos bíblicos. Existiu uma pesquisa que foi realizada, uma pesquisa de poderes espirituais, né? Que essa pesquisa foi feita pelos curandeiros convertidos a Cristo. São eles que revelaram a operação de demônios nas diferentes regiões de Moçambique ou inclusive a África. Você vai olhando em outras regiões, por exemplo, falando da Uganda, falando da França, a feitiçaria está originada na França. Na Uganda tem alguns demônios também que estão criando crise naquele país da Uganda. Né? Nós podemos chamar de Kipando, certos povos então, são influenciados, dominados pelos espíritos maus e começam a sofrer. Mas bem, voltemos. De onde vêm esses espíritos? De onde vem essa feitiçaria? Será que a feitiçaria existe ou não? Então, são algumas preocupações que as pessoas podem ter. De acordo com as Escrituras, podemos concordar que existem algumas feitiçarias. Existe feitiçaria. Há feitiçaria. Feitiçaria, toda a feitiçaria é uma magia. É uma incredulidade diante de Deus. Nós vamos lembrar sobre a criação. Tudo o que Deus criou, Ele falava pela palavra. Somente duas coisas que Deus não fez pela palavra. Haja luz, haja estrelas, haja lua, haja universo, todas as coisas, né? Deus falou pelas palavras. Mas há duas coisas que Deus falou que não precisou falar pela palavra, mas que o próprio Deus criou, é o homem e a mulher. Deus não disse que haja homem e houve mulher, e houve homem. Haja mulher e houve a mulher. Precisou um trabalho para poder existir essas duas coisas. Amém? E Deus, antes de criar a terra, criou os anjos. Eles adoravam e serviam ao Senhor. Isaías 6, capítulo 6, versículo 1, 4, nós entendemos isso. O Lúcifer falado, que nós falamos de Lúcifer, quer dizer o que brilha ou estrela da manhã, o significado do nome de Lúcifer. Era um dos principais anjos de Deus, Ele foi criado por Deus como todos os demais. Deus é o seu Criador, no seu estado original, sem pecado. Ezequiel 28, 14. Entretanto, um dia ele começou a se orgulhar a ponto de desejar ser igual a Deus, o Altíssimo. Isaías 14, 12, 14. Começa agora o problema, escute bem, começa agora o problema. Orgulho. Um anjo que foi criado livremente, bem, com sucessos, com o seu dom principal, mas precisa agora de poder se orgulhar. Entretanto, ele se tornou inimigo de Deus, através do seu orgulho. Satanás, o anjo rebelde, levou com ele consigo uma terça parte dos anjos, que se tornaram os anjos maus ou demônios que estão até hoje a serviço do diabo. Você conhece esses anjos que estão até hoje a serviço do diabo?
quando nós entendemos que o povo sofreu com os filisteus, eles adoravam alguns deuses. Existem vários deuses. Nós vamos aportar aqui. Ou melhor, se seguir bem do meu canal, você vai entender alguns programas que eu coloquei aí, vai poder te ajudar. Não é? Então, o serviço do diabo. Quem são os demônios? São anjos de Satanás. Apocalipse 12. Os demônios, versículo 4. Os demônios são anjos de Satanás. Entretanto, precisamos lembrar que ainda restam 2/3 dos anjos bons que trabalham para Deus. Entre as suas muitas tarefas, eles têm o serviço de proteger o homem. Portanto, Deus criou todas as coisas e entre elas o anjo chamado Lúcifer, o qual passou a ser chamado Satanás devido à sua reação contra o Senhor. Satanás é o opositor, é o adversário, ou seja, o inimigo de Deus. É o Satanás, é o inimigo de Deus. Então, através dessa pesquisa feita pelos curandeiros convertidos a Cristo, então nós vamos entender que na África existem algumas regiões, as regiões que sofrem dominadas pelos espíritos maus. Você vai entender, vai estudar sobre a salvação tradicional, o que é a salvação tradicional, o que é o Salvador, a salvação tradicional, o que é a religião, o humanismo secularizado, o que é o animismo, o que é a idolatria. Essas são bases que nos trazem com que haja, em junção disso, haja um catástrofe muito maior sobre o sofrimento do ser humano. Então, o que dizem sobre a salvação tradicional? É ficar em paz com toda a criação, doenças, acidentes, tragédias e outras maldades. Pode ser os espíritos que precisam serem pacificados ou consultados, né? Ou pode ser alguém que está contra nós e procura um poder para fazer-nos sofrer. É melhor procurarmos um Salvador para recuperar a vida. O Salvador é o medium, que se chama o curandeiro, que pode identificar a feitiçaria e anulá-la. O homem mente e consulta na escuridão. O Deus deste século secou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória, que é a imagem de Deus. O texto que nós acabamos lendo aí, 4:4 de 2 Coríntios. Entende isso? Então, encontramos mais várias pesquisas sobre esses espíritos maus que têm nos criado problemas. Não é? Primeiro, eu vou me referir de alguns demônios que se chamam demônios de Machuca. Espírito de Machuca, a sua função e a maneira que ela tem manifestado nas nossas vidas ou na vida das pessoas. Primeiro, você vai analisar manifestação. Entenda bem, porque nós queremos encontrar aqui a solução certa, que você não seja enganado, não seja violado. Manifestação. Os espíritos de Machuca atuam passivamente na pessoa, iniciando com dores de cabeça que depois prolongam, provocando emagrecimento na pessoa com características de anemia. Você tem esse tipo de pessoa que sofre esse tipo de doença, esse tipo de demônios de Machuca? Veja só a sua manifestação. Acabamos lendo aí, acabamos falando aí. A sua própria manifestação. Veja só. Identificação. Organiza-se uma dança com batuques durante a noite. Alguém sai e esconde qualquer objeto no mato. O doente fica possesso e ocorre para descobrir o sítio onde está escondido o objeto. Você está vendo esses problemas? Está acontecendo na sua localidade, no seu bairro, na sua comunidade? Ou tem um vizinho que está sofrendo com esse tipo de problemas? Veja só. Recursos. Como pode ser tratado essa pessoa? Para o tratamento desta doença, necessita-se de sangue de animal, gazela, por exemplo. E transplanta-se uma bananeira, na qual dos primeiros frutos prepara-se uma bebida chamada oteca. E realiza-se uma cerimônia acompanhada de dança com batuques. Os espíritos de Machuca também podem ser espíritos gerais, transferência de uma pessoa para outra pessoa.
Xará, você vai dar o nome a alguém, enquanto você sofre esse tipo de demônios, então o xará vai contrair. E a questão vai ser cada vez mais vulnerável na família ou em uma transferência de pessoa para pessoa, mas usando o nome de xará. Amém? E que são sucessivos de pessoa para pessoa na família, o que implica que a pessoa possuída desse espírito, quando morre, este espírito passa para outra pessoa. Esses são demônios de Machuca. Pode entrar na Bíblia, você não vai encontrar. Só uma pesquisa, já falamos que é uma pesquisa feita pelos curandeiros, que já foram convertidos a Cristo. Então, terão esse resultado e na base disso passamos uma descrição para poder servir como uma bênção na vida de cada um. Temos outro demônio chamado Esataka, espírito de Esataka. A manifestação, sua manifestação. Como se manifesta o espírito de Esataka? Os espíritos de Esataka são espíritos de festa. A pessoa possuída desses espíritos cai doente repentinamente, geme fortemente e torna-se muda. Estes espíritos reagem na família, exigindo visitas constantes e construção de um alpendre no túmulo ou no cemitério do seu antepassado. Já viu como se manifesta o espírito de Esataka? Muitas das pessoas saem nos domingos, né, de costume, nos domingos, com água no 5 litros, com uma enxada ou às vezes uma vassoura, vão no cemitério e começam a fazer uma limpeza na campa. É um dos problemas também que tem nos afetado nós, mas bem como o Deus deste século cegou a mente dos homens, das pessoas, de modo que não conseguem descobrir a luz da verdade. Essas pessoas são escravizadas dessa maneira, são escravizadas. Então são obrigados a construir alpendres nos túmulos ou nos cemitérios dos seus familiares, dos seus antepassados que já morreram. Isso tudo não é para poder atenuar a situação, é para dar mais prolongamento, é para enfatizar mais, é para criar a obscuridade. Identificação. Através de consultas dos familiares, as adivinhas, chega-se à conclusão que deve-se fazer uma cerimônia de sacrifícios, de bebidas e comida, onde são convidados todos os familiares a participar na oferta de sacrifício, pedindo perdão aos antepassados. E nós não estamos ao ponto, um cristão não está ao ponto para poder adorar os espíritos dos mortos. Nós temos um Deus vivo que merece ser adorado, merece ser glorificado. Amém? Qual é o seu tratamento? Recursos. Todos os familiares são convidados na limpeza e construção de um alpendre no túmulo do antepassado. Todos os familiares têm que irem lá participar. E se você não vai sendo uma família, na verdade aquele espírito vem te bater em você e começar a sofrer. Então já temos 2 tipos de espíritos que nos afetam aqui em Moçambique. Vamos ter outro terceiro espírito chamado Malaika. Espírito de Malaika. Na língua hebraica, acho que em árabe também, a palavra Malaki significa mensageiro ou anjo. É esta palavra que foi adaptada para dar um nome de Malaika. Manifestação. A pessoa possuída de espíritos de Malaika sonha familiares que já morreram a lhe pedirem comida, cerimônias de dança e de sacrifício. A pessoa cai e estica-se ficando com o corpo rijo e depois levanta-se a cantar. Você já viu numa família com esse tipo de espírito de Malaika? Já viu alguém sofrendo com esse espírito de Malaika? Tem aí a sua manifestação. Ele cai, estica-se e fica com o corpo rijo e às vezes ele levanta correndo para no mato, no deserto, no cemitério e às vezes cai e estica-se ficando com o corpo rijo e depois levanta-se a cantar. Então essa pessoa está a sofrer com o espírito de Malaika. Identificação. A pessoa endemoninhada abandona a casa e dorme nos cemitérios ou nas cavernas das montanhas. O doente é levado pelos espíritos ao mato para procurar medicamento para o recurso. Deve possuir uniforme vermelho, capulana blusa e lenço. Esta doença atua pela maior parte nas mulheres. Você já viu uma determinada região, um determinado lugar,
Uma vez fui ao distrito de Morumbala, na província da Zambésia. Este tipo de espírito tem atuado bastante. Muitas pessoas têm sofrido, né? Tem capulana na blusa, uniforme vermelho, capulana na blusa e lenço. Esta doença atua pela maior parte das mulheres, entendeu? E recursos. Com o medicamento chama-se o curandeiro para o tratamento do doente, organizando-se cerimônias de dança com batuques. Depois do tratamento passa a ser também curandeira de malaika. Isso não é para resolver a cura, não é para atenuar a situação. Temos outro tipo de espírito chamado de Majini. Este nome é bem conhecido também no islamismo e refere-se ao espírito do deserto. Outras partes chamam de cabeça do mato, cabeça do deserto, né? Em outras línguas, eu sou um Lomé, falo a minha língua Lomé, eles chamam de Muru Antaquani, né? Então, esse tipo de espírito do deserto, espírito do mato, tem atacado bastantemente. É conhecido como espírito de islamismo. Manifestação. Os espíritos de Majini atuam como os espíritos de malaika, não é? Sua identificação. A pessoa com o espírito de Majini cai esticando o corpo, grita os choros. Irmãos, os recursos, realizam-se cerimônias de dança com batuques e oferta de sacrifícios, ou melhor seja, com certeza, está aí o sofrimento dos espíritos de Majini e temos aí a sua identificação, já falamos, e temos aí o recurso que eles devem. Mas o que deve fazer? O corpo cria identificação. A pessoa com o espírito de Majini cai esticando o corpo, grita os choros e levanta-se correndo junto do rio ou montanhas, trazendo ao regresso folhas e raízes para o seu recurso. Deve possuir um uniforme branco com desenhos de mão vermelha. O seu recurso é igual a de malaika. Da mesma forma que é tratado o espírito de malaika, esse também espírito de Majini é tratado desta maneira. E temos aí também mais o espírito de Matoa. Manifestação. A sua manifestação do espírito de Matoa sofre da seguinte maneira: dores de cabeça e todo o corpo como malária. Identificação. A pessoa com o espírito de Matoa deve possuir uniforme preto com cruz vermelha. Acho que na sociedade, no mundo que nós temos, o bairro, em certos lugares onde nós vivemos, temos encontrado esses tipos de pessoas com esse tipo de uniforme. Recursos. Realiza-se cerimônia de dança com batuques e oferta de sacrifícios de farinha. Decola-se uma galinha e o doente é obrigado a chupar o sangue e a carne é misturada com o medicamento. São problemas que tem assolado Matoa. Temos a sua identificação, a sua manifestação, o seu recurso e a maneira que ela é identificada. Temos outro espírito, outro demônio chamado Quenche. Manifestação. Inicia-se por assusto. A pessoa possuída de espíritos de Quenche canta correndo para o cemitério, podendo ficar lá alguns dias. Veja só isso. E temos alguns espíritos familiares que têm sido uma causa muito grande na vida das pessoas. Espírito de família. Se existe alguém numa família que tem sofrido esse tipo de problema, então todo mundo começa a seguir os processos na família, né? Então, com certeza, nós devemos considerar isso como uma sua origem, a crença na feitiçaria. É uma das mais antigas na humanidade para alguns sociólogos. A origem deve-se de sorte em que a sociedade apresenta como meio de explicação e estabilidade das comunidades. Atribui-se a feitiçaria como fator responsável pela crise e conflitos. Amém? Estão entendendo? E ainda mais vamos falar do mundo. E
esses demônios abrancheram a nível do mundo. Já estão abrangidos a nível mundial. No mundo, o autor escreve sobre a feitiçaria e diz que ela tem aparecido em muitas partes do mundo. De uma e outra forma, ela tornou-se particularmente proeminente e desenvolvida na Europa, na Idade Média e período renascentista. Esse autor afirma que a crença na feitiçaria chegou à África moderna como sendo uma grande tinária, espalhando pânico e morte. Na África, já falamos, embora a crença em feitiçaria não se manifeste apenas na África, aqui no nosso continente, ela é uma crença muito forte e uma realidade presente que cada africano experimenta. Mpindi diz que a feitiçaria é a manifestação de forças místicas que pode nascer numa pessoa, pode ser herdada ou adquirida de várias maneiras. Gato salienta que feitiçaria é a crença que tem a ver com a teoria de que o feiticeiro devora a vida espiritual de um indivíduo, causando morte física. Tal crença é prevalecente na religião tradicional africana, mas as religiões contêm mais que feitiçaria. Então, esses são assuntos que nós colocamos aqui para pelo menos darmos o resumo de tudo. Temos muito tempo praticamente a compartilhar com esses trechos desses ensinamentos, mas sem poder deixar um pouco, seguindo o meu canal, você vai poder entender sobre essa realidade, essa crença da feitiçaria. Você vai entender melhor, amém? Então, segue mais o nosso canal e você vai poder entender claramente. Deus abençoe a sua vida e tenha um bom tempo. Amém?